Salve, salve, galerinha concurseira, prof. Viviane Maia. Estou com a missão hoje da gente resolver. Hoje nós teremos 7 blocos, né? Para a gente resolver a carga máxima voltada para o concurso da PM Sergipe, Banca Selecom, né? E eu fiquei com a missão do direito administrativo pautado no edital da PM Sergipe com a banca Foco Total na Banca Selecom. Tá certo, meu povo? Vamos embora. Vamos, contudo, trabalhar em cima de questões para quando chegar no dia você gabaritar, tá certo? Bora lá. Essa primeira questão da Banca Selecom é recente, agora de 2024, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar por ela. O direito administrativo possui natureza jurídica de ramo de direito público, que tem por objetivo a regulação de normas relativas ao interesse da sociedade como um todo. O ordenamento administrativo envolve o conjunto de princípios que regula a atividade jurídica contenciosa do Estado. Errado, né? Essa afirmativa está errada. Não é atividade jurídica contenciosa. Não seria atividade contenciosa. O direito administrativo é o ramo do direito público que é formado por um conjunto de princípios e normas jurídicas que vai regular, que vai disciplinar o exercício da função administrativa para atender o interesse público. E aí, então, é a atividade jurídica não contenciosa, tá certo? Então, o erro está em afirmar que seria atividade jurídica contenciosa. Letra A, incorreto. Letra B. Concerne o estudo dos órgãos públicos superiores autônomos dotados de atribuições decisórias. Questão restritiva. O direito administrativo não se restringe apenas ao estudo dos órgãos públicos superiores autônomos dotados de atribuições decisórias, né? Ele envolve não só os órgãos públicos, como os agentes e as entidades administrativas que desempenham a função administrativa. Então, essa letra B, ela restringiu, né? O conceito em si. Letra C. Tem por objetivo analisar, estudar e verificar, a constitucionalidade meu povo, nada a ver, né, meu povo? Nada a ver. Essa letra C, ela está absurda. Letra D. Impõe ao Estado atuar em posição de igualdade com os cidadãos, por meio de prerrogativas que confere à autoridade administrativa pública. O regime jurídico administrativo, ele tem 2 supraprincípios, né? O regime jurídico administrativo é o seguinte, ó. Quando o administrador, ele atua, ele vai buscar o quê, meu povo? Ele vai buscar atender o interesse da coletividade, que é o interesse público. Estou tentando fazer o possível, gente, para fazer uma letrinha melhorzinha, mas eu vou me acostumar, né? Então, veja, a administração pública, quando ele está atuando, ele visa atingir o interesse público. O interesse público, para que ele atenda o interesse da coletividade, ele vai atuar frente ao particular numa posição de quê? Numa posição de supremacia particular. Então, veja, a administração, quando busca atingir o interesse de todos, se o administrador estiver em pé de igualdade com o particular, ele não consegue atingir o interesse de todos. Então, ele tem que atuar numa posição de vertical. Essa posição vertical é uma relação desigual, que coloca o Estado numa posição de supremacia. Então, supremacia frente ao particular. Porque, em pé de igualdade, o administrador ele não consegue atingir o interesse coletivo, tá? Então, essa questão da letra D, ele diz que seria imposição de igualdade. Não. É uma imposição de desigualdade baseada na supremacia do interesse público. E, por fim, a letra E, ele menciona que, ele fala que, veja, aqui,
possui como supraprincípios norteadores de sua atuação a supremacia do interesse público, certo? A indisponibilidade do interesse público e a juridicidade. A juridicidade é um princípio que está relacionado ao princípio da legalidade, tá? Então, essa letra E é o nosso gabarito. Então, os supraprincípios do direito administrativo, que vai ser a base. Você tem que entender, veja, para que o agente público ele busque o interesse de todo, ele tem que estar acima do particular numa posição desigual, numa relação de vertical, de superioridade frente ao particular. Essa relação vertical de superioridade é justamente baseada na supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A indisponibilidade visa, então, a supremacia confere ao administrador o quê? Poderes, ferramentas, porque se eu não estiver acima, eu não consigo o interesse de todos. Já a indisponibilidade do interesse público o interesse público, ele não é do agente público, então você não pode dispor de algo que não lhe pertence. A indisponibilidade vai trazer o quê, meu povo? Para o agente público, restrições, limitações na sua atuação. Aí vem aí o dever de prestar conta, o respeito aos princípios, então traz para eu conseguir evitar o abuso, aí eu tenho a supremacia dando poderes, prerrogativas, mas ao passo que eu dou prerrogativa, poderes, colocando um agente público acima do particular para atingir o interesse de todos, eu vou dar uma equilibrada através do princípio da indisponibilidade, que traz sujeições, restrições ao agente público. E a juridicidade é o princípio da legalidade em sentido amplo, né? Porque não é só a lei em sentido estrito, é todo o ordenamento jurídico pátrio que o agente público, a administração pública como todo está submetido. Beleza? Primeira questão, gabarito, letra E, de estou preparado. Beleza, galerinha? Vamos embora para a questão de número 2. Questão de número 2, bora lá. A legalidade é um princípio que deriva da consagração do modelo de Estado de Direito. Em contraposição, tá? Em contraposição ao Estado Federal. À luz dos valores e das normas contemporâneas expressos na Constituição Federal, o seguinte ditame está de acordo com o princípio da legalidade. Veja, letra A. O servidor público deve atuar de acordo somente com as normas expressas em lei. Não, meu povo, não é só a lei. Lembra o princípio que a gente acabou de falar da juridicidade, que a doutrina vem trabalhando esse princípio, que seria a legalidade em sentido mais amplo, não é a lei em sentido estrito, mas adentra todo o ordenamento jurídico vigente no nosso Estado, seria a Constituição, as normas constitucionais, seriam os tratados internacionais que a República Federativa celebre e faça parte, seria também os atos administrativos de caráter normativo, né, os princípios gerais de direito. Então, não é apenas a lei em sentido estrito, tá? Então, seria todo o ordenamento jurídico como todo que o agente público, na busca do interesse coletivo, está submetido, né? Então, não é apenas a lei em sentido estrito. Então, o princípio da legalidade, da juridicidade, né? Beleza? Então, não seria a letra A. Letra B. O agente público deve atuar de acordo com o ordenamento jurídico. Tá aí, gente. Tá aqui, ó, gabarito, letra B. Corretíssimo. Letra B. Vamos ver os demais. Letra C. O agente público pode fazer tudo que a lei não proíbe. Não, né, gente? O agente público não pode. O agente, não confunda a legalidade. A gente tem duas legalidades. Vamos lá. A legalidade. A gente tem a legalidade do artigo 5º da Constituição, inciso 2. Essa legalidade aqui é do particular, tá bom, gente? Particular. Agora, a gente tem a legalidade do artigo 37 caput da Constituição, né? Gente, vão me perdoando, eu vou aprimorar melhor aqui, não é nada, eu estou aprendendo agora a trabalhar aqui com essa mesinha, né? Então, a legalidade para a administração pública está
previsto no artigo 37, né? Então, para a administração pública é do artigo 37. Então, o que é que diz lá no artigo 5º da Constituição, inciso 2? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa legalidade é para o particular. Ele está informando, ó, se não tiver uma lei, ninguém vai ser obrigado a fazer alguma coisa, senão, ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, se na ausência da lei, o particular, ele tem a autonomia da vontade. A conduta é permitida, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não houver uma lei determinando ou proibindo. Essa é a autonomia da vontade, ou seja, na ausência de lei, o agente público ele pode atuar. Aliás, desculpa, o particular ele vai poder atuar. Já para a administração pública, o agente público ele só vai poder atuar se houver uma prévia lei. Então, a atuação do administrador público, do agente público, está condicionada à existência de uma prévia lei. Na ausência de uma prévia lei, em sentido amplo, o agente público não atua. Então, vigora submissão à lei, submissão ao ordenamento jurídico como um todo. Então, a gente não pode confundir legalidade do artigo 5º, inciso 2, que dá ao particular a autonomia da vontade na ausência de lei, para a legalidade do artigo 37 caput, que confere ao agente público, na ausência de lei, a proibição. Na ausência de lei, não atua, porque o agente público, ele só pode atuar se houver uma prévia lei autorizando ou determinando sua atuação. Então, o agente público, letra B, deve atuar de acordo com o ordenamento jurídico, conforme a gente já falou, que a legalidade não é apenas em sentido estrito. A letra C, o agente público pode fazer tudo que a lei não proíbe, isso é para o particular, não vigora para o agente público, então está incorreta, seria aqui o particular, e não o agente público. E, por fim, o cidadão comum só pode fazer o que a lei permite? Não, aqui seria o agente público. O agente público, aqui seria o agente público. Ele só vai poder fazer o que a lei autorizar, determinar. Então, gabarito da segunda, letra B. Beleza? Simbora, terceira questão. Banca Selecom 2024, guarda. Bora lá, vamos ver o que essa questão nos traz. O Estado dispõe de poderes para cumprir o dever de observar a indisponibilidade e a supremacia do interesse público. Entre os tipos de poder da administração está o poder hierárquico, que envolve a prerrogativa da autoridade. Veja, os poderes administrativos ele é baseado na supremacia do interesse público, ou seja, se eu não tiver poderes, eu não tenho como cumprir com meus deveres, porque em posição de igualdade eu não alcanço o interesse de todos. Então, as prerrogativas é justamente essas ferramentas que o agente vai se utilizar para atingir o interesse de todos. E os poderes administrativos é baseado nessa supremacia. Aí ele está falando, professora, do poder hierárquico. A gente tem lá, nós temos os poderes, né? Dos poderes administrativos. Poderes administrativos. Nós temos o poder vinculado, né? Submissão à lei, temos o poder discricionário, temos o poder hierárquico, temos o poder disciplinar, temos o poder de polícia, e temos, né, o poder normativo ou poder regulamentar. Veja, dentre os poderes, ele está tratando sobre o poder aqui hierárquico. O poder hierárquico, meu povo, está atrelado à ideia de organização e estruturação da administração pública. Então, a ideia é de organização
a ideia de estruturação, né? Da administração pública. Da administração pública. Então, meu povo, veja, quando a administração pública ela vai se estruturar, se organizar, a pessoa jurídica ela vai criar uma relação. Então, o poder hierárquico está vinculado a uma relação de subordinação, a uma hierarquia, a um escalonamento normativo. Deixa eu acrescentar aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. O poder hierárquico, a ideia de organização. Mas quais são as palavrinhas-chave que a gente pode relacionar com o poder hierárquico? A gente pode falar da relação de subordinação. É o poder que vai criar uma relação escalonada com hierarquia, relação de subordinação, né? Essa relação, esse poder, ele não se aplica ao particular, é um poder interno, né? Interno, porque é um poder de organização, de estruturação da entidade administrativa, da pessoa jurídica, né? É o poder que vai dar, é um poder permanente, te acompanha do início da tua relação funcionar até a tua saída. Então, é um poder interno, é um poder permanente, é o poder que vai dar ordens, é o poder que vai te dar ordem, vai revisar, vai corrigir. Também vai o quê? Delegar atribuições, avocar atribuições. Então, o poder hierárquico é o poder de dar ordem, de revisar, de analisar, de corrigir, de revisar, de delegar atribuições ou fazer a avocação. Então, está a ideia de organização, por isso que há um escalonamento normativo. Então, vamos para a questão. Em relação ao poder hierárquico, letra A, ele quer, entre os tipos de poder da administração está o hierarquia, envolve a prerrogativa da autoridade. Bora, chamar para si o ato que seria de seu subordinado. Está aí, isso é o que a gente chama de quê? De avocação. Chamar para si o ato que seria do subordinado, isso é a nossa avocação. A gente tem a delegação é a autoridade superior sou eu vou delegar, vou transferir uma competência minha para o meu subordinado. Isso é delegar. Agora, avocar, eu sou a autoridade superior, eu vou chamar para mim a atribuição do meu subordinado. Então, eu retiro dele para eu, a autoridade superior, vou fazer uma atribuição que é dele, mas aí é em caráter excepcional, né? Que é possível, porque a regra é a delegação, tá? Então, uma prerrogativa que relaciona com o poder hierárquico seria essa, a letra A. Então, letra B, editar atos normativos seria poder normativo. Restringir o exercício de direitos em benefício do interesse público, a letra C é poder de polícia. E a letra D, escolher a conduta que traduz maior conveniência para o interesse público, a gente está diante do poder, o quê, meu povo? Do poder discricionário, né? Aqui seria o poder discricionário, aqui. A letra D, discricionário. Beleza? Então, aí ficamos com a letra A, de aprovados. Tranquilo, vamos embora. Questão de número 4. No exercício da função administrativa, o Estado dispõe de prerrogativas vistas nos poderes administrativo para atender o interesse da coletividade e a consecução dos fins públicos. No rol de poderes da administração está o poder disciplinar, que serve para a administração. Veja, temos o vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, de polícia e o poder normativo. Veja, o poder disciplinar é aquele que vai apurar e aplicar punições disciplinares em virtude de infrações disciplinares. E essa apuração e aplicação de punições vai ser a quem?
a todos vocês, futuros agentes públicos. Então, se aplica a todos os agentes públicos que, no exercício de sua função, cometer alguma infração disciplinar. Vocês têm todo um regramento. Então, vocês, caso infrinja alguma disciplina, né, do regramento disciplinar funcional, vocês vão abrir um processo administrativo, apuração e uma aplicação de uma punição, né? Então, aos agentes públicos, mas também aos particular. Mas é todo e qualquer particular? Não, é o particular sujeito à disciplina administrativa. Como assim, professora? É o particular que, de alguma forma, se vincula à administração pública. Veja, os dois poderes que punem, ou vai ser o poder de polícia, ou vai ser o poder disciplinar. O poder de polícia atinge todo e qualquer particular, supremacia geral, qualquer particular que viole as regras estabelecidas pelo Estado, ele pode sofrer uma punição, fruto do poder de polícia. Então, infringir as normas de trânsito, as normas do consumidor, de vigilância sanitária, do meio ambiente. Se você infringir qualquer norma estabelecida, pode ser punido por meio do poder de polícia. Agora, só vai sofrer uma punição disciplinar os agentes públicos em geral, porque ele tem um vínculo funcional e tem uma disciplina a ser cumprida, ou o particular que, de alguma forma, se vinculou à administração pública. Por exemplo, um concessionário de serviço público. Ele se vincula através de um contrato. Então, se, de alguma forma, ele desrespeita algumas cláusulas do contrato, ele pode receber uma punição fruto do poder disciplinar. Beleza? Vamos embora. Então, em relação ao poder disciplinar, letra A, distribui funções entre seus órgãos e ordena e revê a atuação. Aqui seria o quê, meu povo? Poder hierárquico. Poder hierárquico. Por que não está aparecendo a canetinha? Deixa eu botar aqui a caneta, meu povo. Agora. Então, aqui seria a letra A, distribuir funções entre o órgão, seria poder hierárquico. Não é a resposta. Executar suas próprias decisões com seus próprios meios, sem haver a necessidade de tutela judicial. Aqui a gente está falando do atributo do poder de polícia, que a gente fala na autoexecutoriedade, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar aqui, horrível essa letra, deixa eu ajeitar aqui. Bora lá. Aqui seria o atributo da autoexecutoriedade. Então, não é poder aí, né? É um atributo. Limita direito, interesse ou liberdade e regula a prática de ato em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene e à ordem. Aqui a gente está falando do poder de polícia, não seria esse aqui. Aqui seria poder de polícia. Ele quer o poder disciplinar. Ele quer que poder, meu povo? Poder disciplinar. Ele está pedindo o poder disciplinar aqui, ó. Então, aí seria o poder de polícia. Aqui o gabarito vai ser a letra D. Apurar infrações e aplicar penalidade às pessoas que estão submetidas à autoridade interna da administração, sejam servidores públicos ou não. Então, letra D, beleza? Vamos embora para a questão de número 5. A questão de número 5, ele diz o seguinte, ó, os poderes administrativos devem ser praticados apenas em busca do interesse público, sob pena de abuso do uso, algo juridicamente ilegal. No caso de desvio de poder, ocorre uma conduta ilícita que tem como a característica. Veja, o uso normal do poder é o uso regular, mas é possível que o agente público ele abuse do poder. Então, a gente tem o abuso de poder. O abuso de poder, ele é o gênero que tem duas espécies. O primeiro é o excesso de poder,
tá bom? E o segundo seria o desvio de poder. O excesso de poder, meu povo, é quando o agente público ele vai além de suas atribuições. Ei, a tua competência é estabelecida na lei, então o que tu tem que fazer está na lei. Tu não pode ir além do que a lei determinou para tuas atribuições. Então, quando tu vai além, tu extrapola. Então, tu age sem competência. Quando tu age com excesso, tu comete um vício de competência. Aqui o vício é de competência. Aqui o vício é na competência do ato, no elemento competência, competência. Tá? Seria vício de competência. Você cometeu um vício de competência. Agora, o desvio do poder é o seguinte: você tem até atribuição legal para remover um servidor, mas você usa desse instituto com finalidade diversa da prevista em lei. Porque a remoção de servidor é na necessidade do interesse público, quando haja necessidade. Quando eu uso o instituto da remoção porque eu quero prejudicar o meu subordinado, eu cometo abuso de poder na modalidade desvio, porque eu desvio da finalidade do ato. Então, o desvio de poder, também conhecido como desvio de finalidade, o vício, ele ocorre na finalidade, é vício de finalidade. Lembra que a gente tem elementos ou requisitos do ato, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, o excesso, você extrapola os limites das tuas atribuições, das tuas competências. Então, é um vício de competência. Você vai além do que a lei determinou. Você não tinha competência como delegado de polícia para determinar uma busca e apreensão domiciliar. Aí você determina. Então, você vai além do que a lei determina para ti. Tá? Você não tinha competência para conceder licença a um servidor. Não era a tua atribuição, mas você concedeu. Então, você foi além do que a lei determina para ti. Ok? Vício de competência. Já o desvio de poder, você tem competência para praticar o ato, mas você desvia da finalidade prevista na lei. Então, finalidade diversa da prevista em lei. Então, voltando para a questão, ele quer o desvio de poder. Ele quer o desvio de poder, que seria o desvio de finalidade. Ele quer saber isso. Vamos lá. O exercício do ato que extrapola os limites. Extrapolar os limites seria excesso, né? Não é o gabarito. Então, ele quer do desvio. Extrapolar é o excesso de poder. Extrapolar é o excesso de poder, e além das tuas atribuições, aqui é o excesso. Né? Você comete o abuso na modalidade, na espécie excesso de poder. Tá certo? Beleza? A letra B, o vício de competência. Não, vício de competência é no excesso também. O vício de competência é no excesso. Agora, desvio de poder, ocorre um vício de finalidade. Você até tem competência para praticar um ato, mas você desvia da finalidade prevista em lei. Beleza? Prevista em lei. Ok? Gabarito letra C. Vamos embora agora para a questão de número 6. O ato administrativo é uma declaração unilateral de vontade da administração pública que visa realizar seus objetivos e exercer suas funções. O elemento constitutivo do ato administrativo que define o poder do agente para desempenhar suas funções específicas é o quê, meu povo? Quais são os elementos ou requisitos? Elementos barra requisitos do ato. Quem lembra? É o CONFIN FORMOB. Competência, finalidade, CONFIN, forma, motivo e objeto. É o CONFIN FORMOB. Qual é o elemento? Não confunde. CONFIN FORMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eu preciso desses 5 elementos para que o ato ele exista, porque são elementos que constituem o ato. São elementos que vai constituir o ato e trazer a validade.
Então, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, quem tem atribuição legal para a prática do ato. Então, faz parte das tuas atribuições, então tu é competente. Finalidade, para que eu pratico o ato? Qual é a finalidade que eu busco na prática desse ato? A forma, como é que esse ato exterioriza? O motivo é os pressupostos de fato, a situação que você visualiza e a violação na norma. E o objeto é o conteúdo do ato, é o próprio ato, é o efeito imediato que o ato promove, tá certo? Então, na questão aí, ele pergunta qual é o elemento do ato administrativo que vai definir o poder do agente para desempenhar suas funções específicas. É a forma, é o objeto? Não, é a competência. É a competência. Letra E de estou preparado. Vamos embora com tudo. Questão de número 7. O ato administrativo que já esgotou todas as fases necessárias para sua produção, tendo seu processo de formação concluído, é classificado como, quanto ao processo de formação do ato, ele pode ser perfeito, o ato acabado. O ato perfeito é o ato que completou todos os atos para a sua formação. Então, perfeito versus imperfeito. Então, ó, o ato perfeito é o ato que cumpriu todas as suas fases, é o ato acabado. E o ato imperfeito é aquele que ainda falta cumprir algumas fases para tornar-se acabado, tá? Então, o ato que conclui é classificado como perfeito. Ó, o perfeito, ele está atrelado à formação. O ato pode ser perfeito, mas ele pode ser válido versus inválido. Só para a gente relembrar, inválido. A validade está relacionada a quê, professora? Está relacionada a esse ato que foi acabado, que está acabado. Ele está de acordo com as normas estabelecidas, então ele é válido, ele está sem vício, ele é válido, ele é legal. Ele foi praticado respeitando as regras estabelecidas, as normas. Agora, ele tem algum vício, ele é inválido, tá? E ele pode ser eficaz versus ineficaz. Ou pendente, né? Pendente. Um ato eficaz é aquele que está apto à produção de seus efeitos. Ele está acabado, ele foi praticado de forma válida, respeitando o ordenamento jurídico vigente, e ele já está apto à produção de seus efeitos. Ele já está apto a ser implementado. Então, ele é eficaz. Mas ele pode estar perfeito, válido e estar pendente de uma condição, de um termo. Mas a questão perguntou sobre o processo, eu só coloquei aí a questão do ato válido, eficaz, para você não confundir. Perfeito está atrelado ao processo de formação. Ele está acabado, esse ato, ou ele está inacabado? Ele ainda não completou seu ciclo. Então, a questão gabarito letra A. Questão de número 8, vamos embora com tudo. Os atos administrativos são unilaterais, tá? Isto é, depende apenas da vontade da administração pública ou de pessoas que estejam exercendo prerrogativas públicas para a sua promulgação. Para tanto, esses atos se valem de alguns atributos. São dois os atributos que nem sempre previsto em todo ato administrativo. É a imperatividade e a tipicidade. Imperatividade e a auto-executoriedade, a presunção de legitimidade, a veracidade e a tipicidade, presunção de legitimidade e veracidade e a auto-executoriedade. Ei, meu povo, vê só. Aqui vocês têm que lembrar que não confunda, né? Elementos com atributos. Atributos do ato administrativo nada mais é do que suas características. É a característica do ato. Beleza? Lembra, elementos ou requisito com FIFORMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Agora, característica ou atributos, a gente tem PAT, o mnemônico PAT, né? Presunção, o P, presunção de legitimidade
É a presunção. Presume-se verdadeiros, válidos, o ato administrativo até que se prove o contrário. Essa presunção de legitimidade, ela é uma presunção relativa. Temos também como atributo a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade significa dizer: a administração pode executar seus atos por seus próprios meios, não precisa de autorização de nenhum outro poder. Ou seja, para eu praticar uma intervenção de um restaurante que não está respeitando as regras de vigilância sanitária, eu não preciso de autorização. Eu, administração pública, posso executar os meus atos, as medidas adotadas, sem precisar de autorização. Essa é a autoexecutoriedade. A tipicidade nada mais é do que esse ato tem previsão legal. Então, é a adequação do ato à norma. E a imperatividade é a administração na prática dos seus atos. Ele impõe, independentemente, eu vou interditar, eu vou remover o veículo estacionado no local proibido, independentemente da vontade do particular. Ok? Tranquilo? É o poder de impor as decisões, independentemente da concordância do particular. Voltando para a questão que está tratando sobre os atributos, que a gente tem presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, a questão, ele está dizendo, são dois atributos que nem sempre estão previstos em todo ato. Todo ato administrativo vai ter presunção de legitimidade, significa que todo ato já nasce produzindo efeito, já nasce, até que se prove o contrário, ele é válido. Então, presunção de legitimidade está presente em todo e qualquer ato. E qual é o outro que está presente? A tipicidade, que é a adequação do ato à norma, né? Que está atrelada à ideia de legalidade, até porque o agente público só pode atuar se a lei previamente autorizar. Beleza. Então, tipicidade é a adequação do ato à norma. Então, esses dois atributos, presunção e tipicidade, estão sempre presentes. Os que não estão sempre presentes é a imperatividade. O que não está sempre presente é a imperatividade. Deixa eu botar uma canetinha aqui mais grossa. É a letra B, tá? A imperatividade. Nem todos os atos administrativos, ele tem a característica da imperatividade. A gente tem atos negociais, né? Uma autorização, uma licença, não vai ter a imposição do Estado, independente da concordância. Há atos administrativos negociais, em que a administração e o particular negocia, não há uma imposição por parte do Estado. E nem todos os atos gozam da autoexecutoriedade. Um exemplo típico é a multa, né? Uma multa de trânsito, ela não é autoexecutória. Então, nem sempre está prevista a imperatividade e a autoexecutoriedade, gabarito letra B. Questão de número 9. Questão de número 9, tá? Essa primeira aula, gente, essa primeira aula eu estou passando um pouquinho, mas a gente vai finalizar já, tá certo? Para não poder extrapolar tanto tempo. Vamos finalizar já. Vamos lá. Questão de número 9. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No campo do direito administrativo, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Na situação em que o dano produzido... Então, veja, a responsabilidade do Estado, a gente está no assunto de responsabilidade civil, né? E a Constituição é que traz a previsão que pessoa jurídica de direito público e de direito privado que prestem serviço público responde objetivamente pelos danos que causarem a terceiro no exercício de suas funções. Então, o Estado é objetivo em situação que o dano produzido envolver ato de terceiro? Não. Ato de terceiro é uma possibilidade de exclusão ou atenuação da responsabilidade por parte do Estado, assim como a situação de força maior. Caso fortuito, força maior, ato de terceiro e culpa da vítima são situações que podem excluir a responsabilidade do Estado, se, exemplo, culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade do Estado, ou pode atenuar. Culpa concorrente, ambos concorrem para a batida, ambos cometem ato ilícito e há
a batida do carro do Estado com o particular, né? Então, culpa concorrente há uma atenuação e não exclusão. Então, a letra A, a letra B e a letra C são situações que podem excluir ou atenuar. O correto aí seria a letra D. O agente público no exercício da atividade pública. Então, a responsabilidade objetiva significa se a conduta do Estado que gere um dano a um particular, havendo um nexo de causalidade, a responsabilidade é objetiva, ou seja, eu não preciso comprovar dolo e culpa na atuação do agente público, eu só preciso demonstrar que houve uma atuação do Estado no exercício de suas funções que causou um dano e entre a ação e o dano há um nexo de causalidade. Então, isso é o que é necessário para que haja responsabilidade civil, para que o Estado indenize o particular pelos danos que sofreu, ok? Tranquilo? Isso é o que a gente trata aqui, letra D, da responsabilidade civil do Estado. 10. Na hipótese de existir uma relação de causa e de efeito entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido por determinada vítima, configura o chamado nexo de causalidade. Pois bem, gente, aqui a gente está dentro da responsabilidade civil mais uma vez, ó. Beleza? Pronto. Aí, bora lá. Aí, ele está dizendo o seguinte: nexo de causalidade. Assim, em sendo comprovada a existência do respectivo nexo, então, foi comprovado entre a conduta e o resultado o nexo de causalidade, tem-se para fins de ressarcimento integral do dano, independente da existência ou não do dolo ou da culpa do agente, e a ilicitude ou ilicitude da conduta praticada pelo agente causador desse dano. Nesse caso, conclui-se que o Estado responderá por tais danos de forma o quê, meu povo? Objetiva. Então, pouco importa se a conduta foi lícita ou ilícita. Se houver uma ação do Estado que provoque um dano a um terceiro e haja nexo de causalidade, independentemente de a conduta do agente público ser lícita ou ilícita, se houve um nexo de causalidade que causou um dano ao particular, o Estado vai ter que indenizar sim, porque a responsabilidade é objetiva. Não precisa comprovar dano ou não precisa comprovar dolo ou culpa do agente, né? O dolo ou a culpa do agente só vai precisar caso verifique que ele agiu com dolo ou culpa para fins de o agente, em ação de regresso, ter que devolver o que o Estado ressarciu, beleza? Mas, a priori, a regra é a responsabilidade objetiva do Estado. Estado, eu falo pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que preste serviço público do Estado em relação ao particular. Beleza, gente? Questão de número 11. Estamos findando o primeiro bloco. Os bens públicos são regulados por um regime jurídico especial, no qual possui algumas prerrogativas em decorrência dos princípios que regem o direito administrativo. Nesse sentido, as terras devolutas, as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado, necessária à proteção dos ecossistemas natural. Pronto. Quando a gente vai para bens públicos, vocês têm que lembrar da classificação que a gente vai ter. Bens aí de uso comum do povo, bens de uso especial e bens público dominical. Bens de uso comum é aquele que é destinado à população em geral, né? Praças, ruas, praias. Bens de uso especial, ele tem uma destinação específica. É um prédio público, é um carro oficial do Estado, né? Então, ele está destinado, ele tem uma destinação específica. E o bem dominical é um patrimônio do Estado, mas que não tem nenhum tipo de destinação. No caso em tela, ele está falando das terras devolutas, mas não é as terras devolutas, são as terras devolutas que são necessárias para a proteção do meio ambiente. Veja, se fosse só terras devolutas, seria bem dominical, seria um patrimônio do Estado sem nenhum tipo de destinação. Mas sendo terras devolutas necessária a proteção dos ecossistemas, a gente está falando
de um bem de uso especial, tá? Com proteção constitucional. Então, bem de uso especial. Sendo um bem de uso especial, vamos ver aí. São absolutamente indisponíveis, sim. Os bens públicos, ele tem algumas características, dentre eles, os bens públicos, eles são imprescritíveis, eles são impenhoráveis e eles são imprescritíveis, impenhoráveis, via de regra, inalienáveis. Né? Via de regra. Então, veja, imprescritíveis não sofre aquela ação de uso capião pelo passar do tempo, né? Então, não prescreve. Jamais um bem público será usucapido, porque eles são imprescritíveis. Impenhorado, você não pode penhorar para pagamento de dívidas. Inalienáveis, você não pode, por exemplo, realizar a venda de um bem público, exceto se for um bem dominical, né? Por isso que eu botei um asterisco, e desde que respeite as regras estabelecidas, tá? Então, voltando aqui para a questão, o bem de uso especial, eles são indisponíveis, tá? Eles são indisponíveis. Letra B, pode ser alienados e destinados? Não. Bens de uso especial e bens de uso comum, eles não podem ser alienados. Os únicos bens que poderão ser alienados são os bens dominicais, desde que respeitem as normas. Letra C, pode ser transferido para terceiro por meio de leilão? Não, não pode, porque eles são inalienáveis. Os bens de uso especial e bens de uso comum. E os bens dominicais poderão sim ser alienados, desde que respeite as regras estabelecidas, né? Mas a gente está tratando de um bem de uso especial, então não pode. Depende de autorização legislativa? Não, o bem de uso especial ele não pode ser alienado, então gabarito letra A. De aprovados. Vamos para a questão de número 12. Claustro é gerente administrativo da Autarquia Federal, CCF, exercendo suas funções há longos anos. Dentre suas atividades, consta a administração dos bens autárquicos. Bens autárquicos. Em determinado ano, é comunicado pelo assessor jurídico de ocupação irregular de um imóvel situado em área rural, mas registrado em nome da autarquia. Realizando diligências no local, verifica que a ocupação já dura mais de 10 anos. As tentativas de desocupação voluntária não lograram êxito. Nos termos das normas aplicáveis aos bens das autarquias, é correto afirmar. Gente, quando a gente vai para o conceito de bens públicos, são bens públicos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. É um conceito legal. Então, se é uma pessoa jurídica de direito público, seus bens são públicos. Se seus bens são públicos, eles são imprescritíveis, inalienáveis e impenhoráveis, né? Tem as características, eles são indisponíveis, né? Veja, aí você tem que lembrar, administração pública direta, temos os entes federativos, União, Estado, DF, município, e a indireta temos autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade. Dentro da indireta, a gente tem pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. As autarquias é uma pessoa jurídica de direito público. Se é pessoa jurídica de direito público, seus bens são públicos. Significa dizer que fundação, empresa e sociedade, que são pessoas jurídicas de direito privado, seus bens são privados. Ok? Tranquilo? Então, os bens das autarquias, eles são alienados livremente? Podem ser alienados? Não. Eles não podem ser alienados porque eles são inalienáveis, né? Via de regra. Não são, porque só vão ser alienáveis se for um bem dominical, que é um bem que não tem nenhuma destinação, nem geral, nem específica. Letra B, não são passíveis de uso capião, corretíssimo. Letra B, os bens públicos, eles não são passíveis de uso capião, porque eles são imprescritíveis.
Beleza? Gabarito, letra B. São bens particulares? Não, são bens públicos. Não são passíveis de concessão. Errado são sim, tá? Concessão é a utilização de bens públicos de forma privativa, é possível, tá? Desde que respeite as regras, mas não é venda, tá certo? A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e capital exclusivamente público, cujo objetivo é a execução de serviços públicos ou exploração de atividade econômica, denomina-se autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação. Gente, veja, quando a gente olha para a indireta, você tem que saber que a autarquia é uma pessoa, a autarquia é pessoa jurídica de direito público. E a autarquia, ela presta uma atividade típica de Estado. Jamais você vai ver uma autarquia explorando uma determinada atividade econômica. Já a sociedade de economia mista, a empresa pública e a fundação, elas são pessoas jurídicas de direito privado, né? De direito privado. As fundações, elas podem ser de direito privado ou de direito público. Via de regra, ela é de direito privado. Ela só vai ser de direito público se a questão trouxer. Se ela trouxer que ela é de direito público, a fundação vai ser uma espécie de autarquia. Então, segue todas as características da autarquia. Mas aí, vamos lá. Então, são pessoas jurídicas de direito privado. Outra coisa, se o Estado quiser explorar uma determinada atividade econômica, só vai poder fazer através da empresa pública ou da sociedade. Fundação não pode, nem a autarquia não pode. Então, a questão está entre a letra B e a letra C. Aí, o que é que vai diferir aqui? É essa parte aqui, ó, capital exclusivamente público. O capital exclusivamente público, o gabarito, é empresa pública, porque a sociedade de economia mista, a gente tem um capital público e privado, capital misto, né? Então, lembrando que a maior parte do capital fica na mão do poder público, mas na sociedade de economia mista, a gente tem capital público e privado. Já na empresa pública, o capital é 100% público, integralmente. Então, ó, a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado que podem prestar um serviço público ou explorar uma determinada atividade econômica. Aí temos pontos de distinção entre elas, que a primeira delas é a questão do capital, né? A empresa pública é 100% público, o capital, e a sociedade, o capital pode ser público e privado, a mistura, mas a maior parte fica na mão do poder público. Tem a questão de a sociedade de economia mista só pode adotar sociedade anônima como forma de organização societária. Já a empresa pública, qualquer forma de organização é possível, desde que o direito admita. E a questão da competência. A empresa pública é a competência de julgamento e a competência federal. E a sociedade é a competência estadual. Então, gabarito aí, de acordo com as informações trazidas, fica com a letra C, tá certo? 14. Reis Thabor dos Santos foi designado para atuar como diretor em uma agência reguladora do Estado. Veja aí, ó. Sendo o seu regimento jurídico idêntico aos das agências federais que atuam na área de telefonia, petróleo e eletricidade. Consoante a doutrina do direito administrativo sobre o tema, é possível afirmar que as agências reguladoras são consideradas o quê? É uma sociedade de economia mista? É, meu povo? Não. As agências reguladoras é uma autarquia em regime especial. Ei, vocês lembram que tem a descentralização por delegação, que é quando o Estado transfere para particular. Não é isso? Tem. Então, as agências reguladoras é ela que vai normatizar, fiscalizar as atividades, os serviços públicos que, por delegação, foi transferido para particular. Então, a gente tem a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional de Aviação Civil, então, temos a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, elas são agências reguladoras, que é uma espécie de autarquia, é o que a gente chama de autarquia especial. Então, letra C é o nosso gabarito. E findando esse primeiro bloco,
a questão de número 15. A administração pública indireta é exercida por entidades responsáveis pela execução de atividades administrativas que necessitam ser desenvolvidas de forma descentralizada. As autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas necessitam de lei para serem criadas. Veja, a autarquia, elas são criadas, lei específica cria a autarquia, veja, a Constituição fala sobre a criação da administração pública indireta. Ela diz, lei específica. Lei específica, ela cria ou ela autoriza a criação, a instituição. Então, lei específica cria quem? Cria autarquias. Ou seja, a autarquia nasce diretamente com a lei. E a lei específica autoriza a instituição de quem? Das fundações públicas de direito privado, das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Essas entidades administrativas, elas têm apenas a autorização para serem criadas. Essa autorização legislativa não cria essas entidades. Para que, de fato, elas sejam criadas, ela vai precisar fazer o registro dos seus atos constitutivos no Cartório Nacional de Pessoa Jurídica, nos moldes da lei civil. Então, isso está na Constituição, tá, gente? Então, necessita de lei específica para ser criada só a autarquia, porque no caso das fundações, das empresas e da sociedade de economia mista e das empresas públicas, a lei específica apenas vai autorizar a instituição, vai autorizar a sua criação, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, bora lá. Então, tá errada a letra A. Letra B, pode ser criado ou ter em sua criação autorizada exclusivamente pelo Poder Executivo. Absurda essa questão. Claro que não. Vai ser lei específica. Sofre controle do ente da administração direta no que tange ao cumprimento de suas finalidades. Letra C, é o que a gente chama de controle finalístico. Controle finalístico, verificar se as finalidades para o qual aquela entidade da administração indireta foi criada está sendo cumprida. Ou supervisão ministerial, controle finalístico, há apenas um vínculo. Entre administração pública direta e indireta, não há hierarquia. Há uma vinculação, uma relação horizontal. Por isso que a gente chama de supervisão ministerial, controle finalístico, tá? Que é justamente verificar se as finalidades para o qual aquela entidade da indireta foi criada está sendo cumprida. Então, gabarito, letra C. Meu povo, extrapolei esse primeiro bloco. Na próxima, vou tentar conter dentro do tema, senão fica muito extenso, mas por hoje é só. Até a próxima, se Deus quiser. Tá aí o Instagram da Profa. E até a próxima, meu povo. Tchau!